Louvado seja o nome do Senhor. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor nesta noite. Queremos convocar todos os irmãos da Assembleia de Deus aqui do Templo Central do Cantagalo. Os irmãos aí dos Correias, do Carratolado, das Caieiras, os irmãos da Vila do Amor, os irmãos aqui do Cantagalo, do Barro Vermelho, os irmãos que estão conectados conosco ali em Fortaleza, em Maracanaú, em outros lugares também, Redenção, Barreira, enfim. Queremos convocar os irmãos nesta noite para o santo culto de doutrina nesta noite. Deus tem uma palavra através do louvor e através da pregação instrutiva da palavra de Deus nesta noite. Vamos orar. Eu continuo pedindo oração pela minha família, pelo nosso ministério e por toda a igreja reunida nesses 4 cantos do nosso mundo. Senhor Deus e Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, seja conosco nesta noite. Derrama uma porção do Teu Espírito, a Tua graça, o Teu poder nas nossas vidas. Opera, Senhor, nesta noite salvando, curando, libertando, falando com o Teu povo através da Tua palavra. Estenda as Tuas mãos, Senhor, para salvar, para curar, para edificar e fortalecer o Teu povo. Senhor, conosco em tudo Te oramos, tudo nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Louve a banda, louvando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quero nesse momento cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor, aleluia. Você que está assistindo essa transmissão, vamos adorar o Senhor com alegria, aleluia. Creia que Deus está aqui, creia que o Todo-Poderoso Ele está preparando a sua bênção, Ele está preparando o seu milagre, aleluia. Se você veio buscar a sua bênção, se você quer a sua bênção, aleluia, receba nessa noite, não desista, prossiga e vá em frente, aleluia. A cena que me impressionou, um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou, jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio
tua Saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre nós, a unção de Deus sobre você, aleluia. Você possa receber as bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Todo ser que respira, louve, adore esse Deus, aleluia, porque Ele está aqui, aleluia. Ele é exaltado, Ele é adorado, e que você possa abrir o seu coração e exaltar a Ele. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som de sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparável, grande eu sou, aleluias. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. E todo joelho dobrará a ouvir o teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Mesmo sendo pó, e mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. E todo joelho dobrará a ouvir o teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluias, adore ao Senhor, exalte a Ele, Ele é fiel. Oh, Tu és santo, Tu és soberano, Tu és tremendo, Pai. A nossa adoração é exclusivamente ao Senhor, ao Deus que fez os céus, que fez a terra, aleluia, que colocou em nós o fôlego de vida, aleluia, para nós te exaltarmos e te glorificarmos. Todo joelho dobrará ao ouvir o teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir o teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Oh, glória a Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, porque tu merece, aleluia. Estamos aqui para te exaltar e para te glorificar, aleluia, porque o Senhor um dia
morreu por nós, mas o mais interessante é que ressuscitou. Aleluia. Então vamos louvar o seu cunho congregacional 339, Jesus ressuscitado. Aleluia. Oh, Jesus ressuscitado, grande é o teu poder, grande é o teu poder. Se comigo, meu amado, dai-me a graça e o saber pra fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder. Dai-me a tua santidade. Quero só pra te viver, meu Senhor. Meu Senhor, tu és meu guia. Dai-me força, vida e luz. Plena paz e alegria. Me concede, ó meu Jesus, e pra fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder. Dai-me a tua santidade. Dai-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Tu és a luz. És a luz tão radiosa que me traz consolação. Com tua morte dolorosa, tu me deste a salvação. E pra fazer a tua vontade, quero de ti mais poder. Dai-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Eu quero, ó Deus. Quero, ó Deus, agradecer-te o teu grande e imenso amor, porque já me concedeste o real consolador. E pra fazer a tua vontade, quero de ti mais poder. Dai-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Glória a Deus. Amém. Deus, queremos agradecer a Deus pelos bons louvores. Nós acabamos de ouvir da nossa banda. Deus abençoe ricamente todos os membros da Revelação Divina, que tem sido uma bênção para a nossa igreja e para muitos que estão compartilhando conosco desse grande projeto de pregação da palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada lá no livro, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Vamos ler o versículo de número 26, o 27 e o 28. Livro de Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 26 até o versículo 28.
diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe esta santa leitura da palavra de Deus. Nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus pela palavra. Daqui a pouco, depois desta palavra, dessa oração, nós já vamos ouvir também o irmão José, dando uma palavra aqui para nós, a saudação, né? Depois a banda canta mais um louvor, e já estaremos dando a mensagem instrutiva da palavra do Senhor. Pai eterno e querido, Deus grande, Deus vivo, Deus forte, muito obrigado pela santa palavra que foi lida. Obrigado, Senhor, por todos os benefícios. Obrigado porque quando eu cheguei aqui eu senti a Tua presença na Tua casa, Senhor. Eu estava me lembrando que a Tua casa é lugar de bênção e não de maldição. Não é lugar não de doença, mas de cura. Oh glória, é lugar onde a gente sente a alegria, o prazer, que a angústia vai embora, que a tristeza vai embora. Oh glória, muito obrigado, Senhor, porque eu senti o Teu poder no nosso meio nesta noite, através dos louvores, através da Tua presença grandiosa nesta casa. Eu sei que Tu tens um propósito conosco, Senhor, de abençoar ricamente todo o nosso viver neste lugar. Visita o Teu povo, visita a igreja, os muitos pedidos de oração que diariamente pessoas têm ligado para nós, pelo WhatsApp, pelo telefone, pedindo ajuda, pedindo oração. Oh, alai de que manacafu subicalabaxéria, cura, meu Deus, nesta noite. Traga de volta aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em casa, solitário. Visita, opera, cura, liberta, Senhor. Continua nos dando livramento, continua nos guardando dos perigos, das mazelas desta vida. Fortalece o Teu povo, alegra os corações e faz maravilha. Abençoa a banda, os Teus filhos que estão aqui conosco trabalhando em prol do Teu reino. Estas pessoas que estão nos ouvindo, visita cada lar, cada família, cada vida, Pai. Oh glória, manifesta o Teu poder e opera maravilhosamente. Tudo Te oramos, tudo nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meus irmãos, antes de nós passarmos aqui para o José, eu tenho uma palavra para os irmãos. Eu estou acreditando que no dia 22, a quarentena termina no dia 22, segunda-feira já estaremos aqui na escola dominical. Termina na segunda-feira e a gente já vai começar a escola dominical. Não sei se vai ser escola, se vai ser culto. Talvez eu faça um culto para toda a igreja. Estamos com tanta saudade dos irmãos. Agora o dia 19 vai fazer 3 meses. Eu estou muito triste com tudo isso, irmão. E quando eu cheguei aqui, quando eu me sentei aqui, quando eu vi a banda cantando, eu senti a presença de Deus aqui. E eu estava dizendo aqui, a gente se sente seguro, a gente se sente bem, né? A gente se sente feliz. E a gente vê essas igrejas, as cadeiras tudo vazias. E muitos irmãos pedindo oração. Irmãos, hoje eu fiquei tão feliz. A minha irmã mandou uma foto da minha mãe, totalmente restaurada. Ela pegou a Covid-19. E os irmãos sabem que minha mãe era extremamente de risco, era estado totalmente crítico. E meus irmãos, até a própria assistente social, o médico disse: olha, se ela for para a UTI, ela não vai voltar mais. O médico já desenganou, e a minha irmã ligou desesperada lá do hospital, lá da Unimed, e outras também chorando. E eu simplesmente orei ao Senhor e disse: Senhor, faz a Tua vontade, mas se Tu podes. Eu não queria que a minha mãe fosse dessa maneira, de não ter nem o privilégio de como está acontecendo, pessoas enterradas no meio da rua. Hoje eu vi um negócio tão triste lá nos hospitais ali da região metropolitana, não vou citar o nome, as pessoas mortas no meio da rua, o cara atestando no meio da rua. Meu irmão, fiquei tão magoado com tudo aquilo, tão triste, como as pessoas estão tendo descaso, a falta de respeito com as famílias. E eu estou muito triste com tudo isso. E a gente fica angustiado, a gente é humano, né? A gente sente também. Não é só porque não é nossa família.
mas a gente está orando por muitos irmãos, muita gente ligando para nós que está com angústia, com tristeza na alma, e nós estamos orando e Deus está fazendo milagres. Tem enfermeiras ligando para mim, irmão, dizendo que está vendo vultos nos hospitais, o demônio se manifestando, e elas ligando para mim, e eu orando pelo WhatsApp, expulsando o demônio pelo WhatsApp mesmo. E tem uma batalha muito grande, meus irmãos, e a gente tem que se preparar. E quando eu cheguei aqui, vendo todo esse caos, toda essa batalha que a gente está travando, e eu me senti tão bem aqui na casa do Senhor, irmão. A gente pensa que não vale nada de se congregar, mas é legal demais, é importante demais. Eu não sei os irmãos, eu me sinto bem quando eu estou aqui. Eu me sinto muito feliz quando eu venho para a igreja. É um momento que eu me sinto muito alegre, muito fortalecido quando eu estou na casa do Senhor. Então, a partir do dia 22, estaremos aqui com todo aquele processo de limpeza, de organização. Eu oriento os irmãos da nossa igreja a não querer ser o super crente, o super vaso, super fé. A gente tem que ter cuidado, irmãos, no trabalho, cuidado com a aglomeração, cuidado para não... a doença existe, ela é grave. Eu já vi muitos relatos pesados, da minha família mesmo, que a gente orou e Deus fazendo milagres, e Deus tem poupado muita gente, tem feito muitos milagres, Deus tem colhido outros, enfim. Mas a gente tem que ter cuidado, meus irmãos, não fique dando aí um de super crente não, vamos fazer nossa parte, né? Não é medo, não é receio, a gente tem que fazer a parte da gente corretamente, para Deus fazer a parte dele também na nossa vida. Então, já vai sair 3 meses que a gente está distante da igreja. O dia 19 agora vai fazer 3 meses, e isso deixa a gente muito triste, né? A gente também estamos precisando da ajuda dos irmãos. Irmãos, ore por nós também, nós somos humanos, né? Nós somos gente também, pastor também é humano, né? E a gente tem que ter alegria para transmitir para o povo, a gente tem que ter forças para transmitir força para os outros, para a glória do Senhor. Então, peço, irmãos, que orem por nós. Vamos orar. Eu oro por todos os anciões da igreja. Eu me preocupo muito, irmão, com os anciões, com a irmã Francine, com o irmão Pedro Ferreira, a irmã Helena, o irmão Antônio Gonçalves, esses anciões da nossa igreja, que são pessoas que são mais vulneráveis. E oro também por todos os irmãos, mas a gente se preocupa com essas pessoas. Então eu peço, irmãos, que também orem pela minha família, né? Tem algumas pessoas da minha família também que foram infectadas em Fortaleza. Não é meus filhos, mas é outros da parentela da gente. Eu peço, irmãos, que orem, e Deus certamente vai nos dar a vitória, certo? Então nós vamos, depois a gente, nos próximos, que tiver mais próximo, a gente vai orientar como é que vamos funcionar. Provavelmente não vamos ter conjunto, por enquanto não vamos funcionar só com a banda e duas pessoas dando a palavra. Vamos organizar esse rodízio, para a gente não poder ter todo aquele cuidado, até passar essa onda difícil, né? Vamos fazer separadamente, com álcool em gel, vamos organizar a igreja, vamos limpar, e vamos fazer todo aquele projeto, e a gente vai honrar o nome do Senhor aqui, para a glória do Senhor, tá certo? Então nós vamos ouvir então José. O José já está com o microfone aí, já limpou o microfone, ele vai também dar uma palavra aqui para nós. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. E com certeza quem está ouvindo essa palavra, e que Deus possa assim penetrar nos seus corações, e assim Deus possa usar você poderosamente. Como o pastor disse, né, estamos no momento onde muitos estão com tempo, né? Tem muito tempo, mas é um tempo que a qual você tem que entender que existe um Deus soberano e existe um Deus que não perde batalha. O Deus que a gente servimos, irmãos, é um Deus que sempre faz da maneira certa. E Ele nunca perdeu uma batalha, porque Ele é soberano, Ele é um Deus que tudo pode nas nossas vidas. Lucas capítulo 5, versículo 27, é um texto muito conhecido, mas é muito interessante, quando Jesus ele entra dentro da tua família, da tua casa, com certeza, tudo se torna diferente. A vocação de Levi, capítulo 5, versículo 27, passa a dizer: e depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentando na recebedoria, e disse: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez um grande banquete em sua casa,
E havia ali uma multidão de publicanos e outro que estava com ele na mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra o seu discípulo, dizendo: por que comes e bebes com publicanos e pecadores? Jesus respondendo disse-lhe: não necessita de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Irmãos, é muito interessante quando Jesus Cristo passa dentro da casa do cristão, dentro da casa de uma pessoa que jamais você imaginaria dele se ver o Deus de Israel. Jamais você imaginaria dele hoje pregar a palavra, ser um levita de Deus, ser um missionário, porque Deus, ele conhece o seu pensamento, ele conhece o seu mover, ele conhece as suas ações. Não foi diferente de Levi, que depois foi chamado Mateus. Pode-se dizer que Levi, ele deixou tudo e seguiu a Jesus. É isso, irmãos. Às vezes tem momentos da nossa vida que devemos retroceder e se ver esse Deus soberano que tudo pode nas nossas vidas. Glória a Deus. Se ver esse Deus que tudo pode fazer para que a gente cada dia possa superar qualquer dificuldade na vida. Então Levi, ele deixou tudo e seguiu a Jesus Cristo de Nazaré. Mas o mais interessante é que ele fez um banquete aqui e sempre tem acusadores para nos acusar. Glória a Deus, porque quando a gente quer fazer o bem, sempre Satanás ele tenta empatar. Mas jamais você pode, jamais, nenhum momento, os planos de Deus na sua vida jamais pode ser frustrado, porque Jesus Cristo é mais do que tudo. Então Levi, ele fez um banquete em sua casa, glória a Deus, com os publicanos e outro que estava com ele na mesa. E os escribas e fariseus começaram a murmurar, porque que comia com pecadores. E não é diferente, às vezes, na vida que estamos hoje, devemos pregar sim para as pessoas realmente pecadoras, não se associar com elas. A Bíblia fala em Salmos capítulo 1, não se assentar na roda dos escarnecedores, mas sim temos que pregar para eles, glória a Deus, para que eles venham entender que Jesus Cristo veio e morreu por mim e por você. E o que Jesus Cristo fez realmente foi um resgate de vida. Hoje estamos passando essa situação hoje, mas Jesus Cristo já morreu por mim e por você, para que você venha estar fortalecido em Jesus Cristo de Nazaré. Então, Jesus, ele veio buscar o que se havia perdido, né? A Bíblia fala, né? E também, ele não veio para o justo, mas sim para os pecadores ao arrependimento. Então o segredo, glória a Deus, principal, glória a Deus, de servir a Deus, é o arrependimento. Independente da sua circunstância que você esteja passando, do que você esteja fazendo, mas se você se voltar para Cristo, aceitar o plano da salvação e se arrepender, pode ter certeza, os seus pecados vão ser apagados. Glória a Deus. Não foi diferente de Levi. Ele realmente seguiu, ele é o cobrador, ele cobrava as pessoas a mais. Ele era o cobrador de imposto, aonde realmente martirizava aquelas pessoas na época, os discípulos na época, os discípulos. Mas Jesus Cristo, irmão, ele olha, ele sabe quem é você. Ele olha para você e vê você, às vezes, numa situação e conhece o seu pensamento. Às vezes você não é nada, mas Jesus Cristo, ele dá tudo por você, porque ele é soberano, ele tudo pode fazer, ele muda o quadro da história, que nem mudou o quadro da história de Levi. Glória a Deus. Então, essa rápida meditação, essa rápida palavra, que eu gostaria de trazer para quem está ouvindo essa live, quem está escutando essa saudação, podemos assim entender que estamos vivendo nos últimos dias, estamos vivendo um momento difícil, mas jamais devemos nos esquecer que temos um Deus soberano, que temos um Deus que tudo pode fazer nas nossas vidas. Glória a Deus. E a cada dia que passa é motivo da gente exaltar esse Deus soberano. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
cumprimento os irmãos nessa noite com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino A Face Adorada já. A Face Adorada de Jesus. 304. Se os irmãos quiserem acompanhar. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada, a face adorada de Jesus verei, com alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Olha a noite escura ao servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Ó Deus, laço de Satã, todos me cercam, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também. Quem estende a sua mão sobre nós dali, sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. As ondas torcerões há de aparecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. No meu barco guia bem pelo mar, sem Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus A banda cantando mais um hino. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com mais um louvor. Você que está nesse momento na sua casa, abre o seu coração e com certeza esse louvor vai falar o seu coração. Aleluia. Porque Ele é fiel. Tu és Santo Deus.
vida. Ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz, Senhor, aleluia, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, tu dá ordem às estrelas, e ao mar aos seus limites. Eu me sinto tão seguro, só no teu colo, Altíssimo, no teu colo, ó Altíssimo. E não há ferrolho, aleluia, e não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, porque tua palavra, pois tua palavra é pura, escuro para os que neles crêem. Se você crê, adora Ele. Oh, tu és santo, Deus, tu és santo, tu és santo. Você exalte a Ele e declare que não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que neles creem. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Me lembrei da igreja, né? A gente canta muito esse hino. Me lembrei também do Mimi, né? Do estudo, né? Glória a Deus. Acho que o Mimi deve estar conectado à família dele. Deus abençoe o Mimi aí, né? Deus abençoe. Meus amados, vamos meditar na palavra de Deus. Vamos, só um versículo, capítulo 8 de Romanos, versículo 28.
livro, epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 28, vamos com toda alegria adorar o nome do Senhor, através desta santa palavra. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto ou do seu propósito. Oh glória! Meus amados, nesta noite eu quero falar sobre os propósitos de Deus. Paulo está aqui nos trazendo um alento, um mover de tudo que acontece na vida dos que temem ao Senhor. Contribui e tem um propósito, tem um plano, tem uma finalidade, tem um objetivo, daqueles que são chamados por seu decreto. Oh glória! Nesta palavra contribuir, Paulo vai nos mostrar numa palavra grega que quer dizer surnegeio. Enquanto tudo está acontecendo, a providência de Deus está agindo em favor daqueles que amam a Deus. A gente pode pensar até que tudo que está acontecendo, até as coisas negativas, contrárias, a gente pensa que não, Deus está inerte, Deus está parado. Não, meus irmãos, quando Paulo diz que tudo o que acontece contribui, ele falou uma palavra grega que quer dizer surnegeio. Enquanto tudo está acontecendo, Deus está trabalhando com a sua providência, aleluia, a favor daqueles que amam a Deus, aleluia. É difícil muitas das vezes, a gente está passando por determinados momentos, determinada dificuldade, e não aceitar o propósito de Deus. É sobre isso que eu quero falar aqui nesta noite, aleluia. Mas para início de conversa, você pode perguntar: pastor, o que é propósito? Propósito é aquilo que se quer alcançar, planos, projetos, objetivos, finalidade, intenções. Então Deus, ele trabalha com planos, com projetos, com finalidade, aquilo que ele quer alcançar, definir na história daqueles que servem a Deus. É por isso que Paulo foi muito feliz em Romanos 8:28. Ele diz que tudo que acontece na vida do crente está dentro do plano, do planejamento, da finalidade, do objetivo, do projeto de Deus, aleluia, principalmente para aqueles que são chamados pelo seu decreto, aleluia. Mas a gente tem que entender que Deus, ele trabalha com propósito, não desorganizadamente, sem nenhum plano, sem nenhum objetivo. Não, meus irmãos, eu quero mostrar que o projeto de Deus, ele vai ter algumas coisas que a gente tem que entender. Primeiro, o projeto de Deus, eles são planejados. Segundo, o projeto de Deus tem um tempo determinado. Terceiro, os projetos de Deus, eles são concluídos. E quarto, o projeto de Deus são para os fiéis, aleluia. Quando se fala de planejamento, fala de um Deus que é organizado, que trabalha antecipadamente para dar vitória àqueles que servem a Deus. Quando você pensa que Deus está ainda tentando fazer uma coisa, ele já definido toda a história desse planejar de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Me lembrei no capítulo 4 do livro de Esther, e no versículo 14, quando Mardoqueu, lembrando a Esther do propósito, para que ela estava ali como rainha, lá da Pérsia, quando ela foi escolhida como rainha, porque tinha um planejamento do diabo ali, para destruir o povo de Israel. Enquanto Satanás estava planejando, usando um homem chamado Ramã, para destruir todo o povo de Deus, Deus já estava planejando antecipadamente a salvação do povo de Israel, aleluia. Lá no capítulo 4, versículo 14, Mardoqueu, lembrando a Esther, ele disse: porque se de todo tu te calares nesse
tempo, aleluia, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus, mas não se esqueça que para isso que Deus te colocou neste lugar e neste reino, aleluia. Era Mardoqueu dizendo: Estel, eu estou te lembrando, você está aí com um propósito, é um planejamento de Deus. E eu estava meditando sobre isso, irmão, como Deus trabalhou ricamente naquele império. Imagine um povo subjugado pelo maior império daquela época, era o Império Persa, dominado pelo imperador arrogante, exaltado, chamado Assuero. Para os irmãos terem a ideia da grandeza daquele império, era um império constituído de 127 províncias. Imagine um império potente desse, e ele tinha convidado outros imperadores, outros príncipes, outros governadores, e ele passou 180 dias só para mostrar a grandeza do seu reino, aleluia. E depois dele passar esses 180 dias só para mostrar as províncias e a glória do seu reino, ele fez uma festa de 7 dias e convidou todo mundo, e esta festa era regada sob decreto de lei, que todos tinham por obrigação de beber e se embriagar e festejar com ele. Imagine toda essa questão, todo esse obstáculo que existia. Às vezes eu fico olhando os homens nesta terra, irmão, com tanta arrogância, com tanta impotência, com toda imponência, com toda grandeza, mas diante de Deus o homem não é nada. O homem diante de Deus é pequeno. O homem diante de Deus, a Bíblia vai dizer que é como as nações, é como uma gota em um balde, é como o pó miúdo das balanças, é menos do que nada, é como um conto de um tecelão, é como um conto de um passageiro que vai e passa. O homem diante de Deus é nada, é insignificante, é um esquilinho de areia. Oh glória, o homem só é alguma coisa quando Deus está na vida dele, aleluia. E este Assuero era dessa maneira, e ele convidou a sua rainha chamada Vasti. E sabe para que ele convidou? Ele já embriagado, no auge da embriaguez, ele querendo mostrar a beleza da sua esposa para os outros príncipes, para os outros homens importantes de outros reinos, aleluia. Ela rejeita de não fazer isso, ele fica com raiva e deporta ela, se divorcia dela e implementa no seu reino agora as mulheres mais belas, as virgens, aleluia, que agora seria tratada de tratamento de beleza de 1 ano. Para os irmãos terem ideia, para se aproximar e se tornar mulher de Assuero, várias mulheres virgens entraram tipo em um concurso de beleza, de estética, e depois dessas pessoas, algumas eram escolhidas para passar 1 ano fazendo tratamento de beleza. Imagine aí a concorrência que era, e no meio dessa concorrência tinha uma jovem chamada Esté. Oh aleluia, imagine, irmão, que coisa o planejar de Deus. E Deus sabe trabalhar, porque lá na frente a gente vai perceber depois que a rainha Esté foi, aleluia, escolhida como rainha do Império Persa. Era uma coisa impossível aos olhos do próprio judeu, de uma mulher, uma jovem simples, se tornar uma mulher mais importante do planeta naquela época. Oh glória, mas o nosso Deus, ele faz o que quer, o que pensa, o que imagina, e o que ele planeja, ele tem um plano e um propósito, aleluia. E no meio daquele império tinha um tio da rainha chamada Mardoqueu. Era um simples crente, mas muito temente a Deus, muito fiel ao Senhor. Ele vivia nas escadarias, por lado de fora do palácio, e era ironizado por um príncipe arrogante, boçal, exaltado, chamado Ramã. E ele começou a perseguir, e esse Ramã criou um ódio tão grande com Mardoqueu. Quando descobriu que era judeu, ele, em represária pelo ódio que ele tinha de Mardoqueu, ele agora faz um planejamento juntamente com o imperador Assuero para destruir
todo o povo de Israel, e projetando uma forca de 25 côvados de altura, mais ou menos 13 metros de altura, para enforcar Mardoqueu ali. Aleluia. Mas meus irmãos, Deus ele sabe trabalhar. No meio desta caminhada, Deus trabalhando, era o diabo trabalhando de um lado, e Deus antecipadamente trabalhando a favor do povo de Israel. Houve uma conspiração, e quem descobre essa conspiração? Um homem chamado Mardoqueu. Ele descobre a conspiração, e foi escrito nas crônicas daquele império, mas foi esquecido, ninguém percebeu. Aleluia. Quando Ramã, o inimigo do povo de Deus, se preparou uma forca para colocar Mardoqueu, para um decreto para destruir o povo de Israel. Aleluia. O imperador Assuero foi dormir, e ele perde o sono, e quando ele perde o sono, ele vai ler as crônicas do rei, e quando ele percebe nas crônicas do rei, ele vê o nome de Mardoqueu ali. Quem é este Mardoqueu que me livrou da morte, que me livrou dessa conspiração? Alguém fez alguma coisa por ele? Chame ele aqui. Aleluia. Olha o planejar de Deus. Enquanto o inimigo estava planejando para enforcar Mardoqueu, Deus estava planejando para abençoar Mardoqueu. Irmão, ninguém pode amaldiçoar o crente que Deus já abençoou. Ninguém pode matar um crente que Deus já decretou vida para ele. Ninguém pode enforcar um crente quando Deus tem plano na vida dele. Oh, glória. E os irmãos sabem completamente o desfecho. Aleluia. Ramã foi completamente derrotado, Mardoqueu foi exaltado, e a forca que era para Mardoqueu foi a forca que enforcou, que matou o inimigo do povo de Deus. E lá na frente Esther foi usada. Deus deu armamento, equipamento para livrar o povo de Israel, porque Deus ele trabalha antecipadamente, irmão. O diabo planejou matar o povo de Israel, e Deus planejou o livramento antecipadamente. Aleluia. Vamos entender isso tudo. E Deus fez um édito a favor do povo de Israel, porque é assim, irmão. O diabo pensa que pode trabalhar mais rápido do que Deus, mas o nosso Deus é muito mais rápido do que ele. E a gente tem que entender que estamos debaixo do planejamento de Deus, dos planos de Deus. A gente não há o que a gente temer, o propósito é de Deus. Ele já planejou para cada irmão que está aqui. Os irmãos da banda, os presbíteros, os diáconos, a igreja, todos vocês, irmãos, estão debaixo de um propósito planejado pelo Senhor. Quando estamos sob a responsabilidade de Deus, o currículo, a nossa história vai sendo definida por Deus. A gente só sai fora desse currículo quando a gente sai fora do plano de Deus. Mas enquanto estiver no plano de Deus, Deus vai nos honrar e vai completar os objetivos dele na nossa vida. Aleluia. Ele livrou o povo de Israel. Eu sempre digo, irmão, que enquanto o diabo está tirando o caju, Deus já está assando a castanha. Oh, glória. O nosso Deus ele é antecipado. Então, irmão, não tenha medo. Tudo já está planejado na sua vida, tudo já está definido. A tua história, se você permanecer no plano de Deus, a tua história está definida. Aleluia. Mas a gente tem que entender também que o propósito de Deus, ele tem um tempo determinado. Às vezes a gente imagina assim: pastor, para que tempo? É verdade, o tempo só serve para o homem, não serve para Deus, porque Deus é eterno. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é eterno, ele não tem começo nem fim. 1000 anos para Deus é como o dia de ontem, está atrasado. Quer dizer, Deus não precisa do tempo, quem precisa do tempo somos nós. E Salomão nos mostra isso. Mas ele define uma coisa que a gente tem que entender sobre essa questão de tempo determinado. Tempo determinado não é o tempo cronos, que é o tempo do homem. Deus ele trabalha no tempo do Curios, né? Ele trabalha no seu tempo ordenado. Ele não trabalha no tempo cronológico do homem. É por isso que tem muita gente que diz: esse aí vai morrer agora, tá velho. Aí Deus pega e tira de lá. Aí o cara tá bem novinho, esse vai voltar. Diz: não, esse aí eu quero levar. Deus é quem define o tempo.
de todas as coisas, o tempo de nascer, o tempo de viver, o tempo de arrancar, o tempo de se plantar, o tempo de rir, o tempo de chorar. É as definições da história do homem, é definido no propósito de Deus. E a gente tem que entender essa questão de Eclesiastes capítulo 3. Olha o que a Bíblia vai dizer. Eclesiastes 3:1, eu sei decorado, mas eu quero que você perceba comigo esse versículo de Eclesiastes capítulo 3, e o versículo 1 diz assim, olha: porque há tempo, tudo tem um tempo determinado. Primeiro, tempo determinado, mas também a Bíblia vai dizer, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, tem que ter o tempo e o propósito. Pastor, e como é isso aí? É porque a gente tem que entender isso aqui. Tem o tempo determinado e tem o propósito de Deus. Às vezes a gente vai compreender isso, porque às vezes a gente tem que entender que às vezes é propósito, mas não é o tempo. Às vezes está em cima, pastor, eu estou precisando agora, mas não é o tempo. Vou dar um exemplo disso. Às vezes é o propósito, mas não é o tempo. Por exemplo, Saul. Deus tinha plano de fazer o povo de Israel uma monarquia. Estava definido isso aí desde Gênesis, né? Era desde Gênesis que Deus já tinha planejado fazer o povo de Israel uma monarquia. Mas não era o tempo, e o povo pediu um rei. E sabe qual foi o rei que foi escolhido? O rei que Deus não queria, que era Saul. Pastor, e tem isso? Tem, meu irmão. Porque às vezes Deus faz aquilo que Ele não quer fazer na nossa vida, mas Ele permite. Era o propósito. Deus tinha o propósito de fazer uma monarquia, mas não era o tempo. Sabe por quê? Porque o rei segundo o coração de Deus era Davi. E quando Saul assumiu para ser rei de Israel, Davi era criança ainda. Aleluia. E os irmãos sabem muito bem, foi um dos piores desastres da monarquia de Israel. Saul foi um desastre, né? Ele passou 40 anos reinando, mas no segundo ano, o reinado dele, Deus já tinha perdido a perspectiva. E a gente vai perceber que mesmo no reinado dele, Deus já tinha ungido Davi. É verdade que Davi não assumiu o reinado, é verdade, mas Deus já tinha levantado o homem segundo o coração de Deus, no segundo ano do reinado de Saul. Então, meu irmão, se você não aceitar o tempo e o propósito de Deus, Ele vai permitir, mas você vai se dar mal. Quer se dar bem? Então espere o tempo e o propósito de Deus. Tem gente assim, rapaz, já estou ficando velho, eu tenho que casar logo. Aí casa com qualquer uma. Era o tempo, mas não era o propósito. Então a gente tem que entender. Na época da monarquia, Deus ele ia dar um rei para Israel. Não era Saul, era Davi. Aí a coisa deu errado. Quando Davi assumiu, a história da monarquia de Israel melhorou, e foi uma verdadeira bênção através de Davi. Davi se tornou referencial para os outros reis. Sabe por quê? Porque Davi era o homem segundo o coração e o propósito de Deus. Aleluia. Aí tem outra coisa que a gente tem que entender também. Às vezes é o tempo, mas ainda não pode ser o propósito. Pastor, peraí, quer dizer que tem esse outro lado? Tem. Se tem um propósito e não era o tempo, mas também tem um tempo e ainda não é o propósito. Porque tem que ter o quê? O tempo determinado e o propósito para todo o projeto debaixo do céu. Escuta aí, meu irmão, você vai entender. Lembra na época de Abraão e Sarai? Tinha uma mulher chamada Agar. Fazia 24 anos que eles oravam por um filho. Era o tempo, porque um velho de 100 anos ainda tem que gerar filho, uma velha de 90. A gente pode até já estar passando, era do tempo. Tinha um tempo determinado, mas não era o propósito. Aí alguém quer dar uma ajudinha a Deus. Aí Sarai deu Agar para Abraão. Abraão manteve a relação com Agar, teve um filho, e foi uma coisa ruim para a família de Abraão. Porque eles tinham tempo, mas não era o propósito. Porque o propósito era da genealogia de Sarai e não de Agar. Não era de uma egípcia, mas era de uma israelita. E houve aquela confusão toda. Os irmãos sabem que ainda hoje essa confusão está rolando no meio do mundo árabe. Os árabes odeiam o povo de Israel. E esta batalha, esta guerra que ainda é travada por causa disso. Porque às vezes é o tempo. Às vezes você diz assim: pastor, já faz tanto tempo, por que Deus demorou tanto? Tenha calma, porque tem que ter o tempo e o propósito.
Às vezes é o tempo, mas não é o propósito. O que aconteceu com Sarai e Agar e Abraão. Mas o certo, sabe o que é? É o tempo de Deus e o propósito. Aleluia. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem, irmão. Abra a Bíblia Sagrada lá em Eclesiastes capítulo 8. Eu vou te provar que tem que ter o tempo e o propósito. O modo do propósito também tem que estar dentro do planejar e do projeto de Deus. Eclesiastes capítulo 8. Abra aí, minha gente. Você diz, pastor, esse 3 e 1 não me convence. Então vamos lá para Eclesiastes capítulo 8 e versículo de número 6. Quando eu li esse versículo, como é maravilhoso, irmão, saber esperar o tempo e o propósito de Deus na nossa vida. Abra aí, Eclesiastes 8:6 diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo. Vocês leram aí a parte A? Porque para todo propósito há tempo e modo. Tempo determinado e propósito determinado. Há tempo para todas as coisas e propósito, plano, finalidade diante de Deus. Porque para todo propósito há tempo e modo. O que quer dizer esse modo? A maneira de acontecer a coisa. O modo é a maneira como vai acontecer a coisa. Deus, para abençoar um crente, não precisa da sua ajuda, de você dar uma mãozinha, de puxar tapete, de tomar frente dos outros. Irmão, tudo que Deus definiu na sua vida, Ele vai fazer. Não precisa você ter padrinhamento, não precisa você tomar frente, usar de leviandade, querer levar vantagem. Não, meu irmão, porque o modo é de Deus, e Deus está trabalhando. Mas pastor, é impossível, eu não tenho ninguém por mim. Deus está por você. Vocês entendem o que eu estou tentando dizer? É no ministério, é na vida profissional, é na vida financeira, é na vida conjugal, em tudo. O tempo e o modo de fazer é de Deus. A gente não pode querer o nosso próprio maneira de agir. Às vezes Deus não faz porque você tem tomado a frente dele, porque você tem agido do seu jeito, agido da sua maneira. Uma vez eu vi Deus usando um profeta dizendo assim para alguém: se tu sair do meio, eu resolvo. Irmão, e a gente vê isso na Bíblia. Quantas das vezes os homens quiseram intervir nas coisas de Deus e se deram mal? Na escolha do rei de Israel, na escolha das aparências físicas. Às vezes a gente se dá mal. Aquilo que você acha que é bom para você, pode não ser bom para Deus. E a gente tem que entender que o tempo e o modo, porque há tempo para todo o propósito, né? Debaixo do céu, há tempo e o modo, e as ações deste modo é de Deus. A maneira que vai fazer é o Senhor. Eu me lembro que quando Deus falou para mim, para minha irmã, quando fomos para uma oração, a minha mãe muito endurecida, Deus dizia assim: eu vou desmontar para fazer a obra na vida dela, mas eu que desmonto, eu sei montar. E a minha mãe, meu irmão, foi completamente desmontada para poder se voltar para Deus. A minha mãe só se voltou de verdadeiramente, realmente para servir a Deus, depois que ela passou por um processo de desmontar de enfermidade no seu corpo. E hoje a minha mãe é uma bênção para a glória e louvor do nome do Senhor. Aleluia. O nosso Deus, irmão, o trabalhar de Deus é lindo na vida de cada crente. Daquilo que você pensa que não vai dar nada, é aquilo que Deus vai operar na vida das pessoas. Glória ao nome do Senhor. Então tem um tempo determinado e um propósito definido por Deus. Aleluia. A outra coisa, o propósito de Deus, eles são concluídos. Pastor, quer dizer que Deus não deixou nada pela metade? Não, meus irmãos. Jó 42:2, a Bíblia diz o quê? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Em outras versões diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser sabotados, frustrados. Os planos de Deus, irmão, jamais cairão por terra, jamais se definirão contrário. Deus, quando Deus levanta, não tem quem derrube,
Quando Deus constitui, não há quem destitua, né? Quando Deus coloca, ninguém tira. Mas também quando Deus tira, ninguém coloca. Quando Deus fecha, ninguém abre. E quando Ele abre, ninguém fecha. Oh glória! E a gente tem que entender esse planejar do plano de Deus, o tempo de Deus, o planejamento de Deus. E a conclusão é de Deus. Aleluia! Aleluia! Todo mundo tentou, por exemplo, na história de Jó, todo mundo tentou descobrir por que Jó foi provado. Eram homens inteligentes, anciões, homem da teologia, homem do pensamento inteligente, 4 amigos. O próprio Jó tentou descobrir por que ele estava sendo provado. Aí depois ele mesmo confessa: falei do que não entendia. Os discípulos todos erraram. A única conclusão que os discípulos chegaram a ver: rapaz, um homem que fiel desse jeito e está todo quebrado, só pode ser pecado. Todos eles chegaram à conclusão que Jó era pecado. A gente sabe porque a gente leu a Bíblia. Mas a batalha que houve entre o diabo e o nosso Deus, no mundo espiritual, naquela reunião, não estava escrito para Jó. Jó não sabia o porquê que ele estava sendo provado. O desafio ali era uma batalha entre Deus, dizendo: isso aqui eu garanto por ele. E Satanás disse: não, ele não se garante. Era só por isso. E lá na frente a gente vai ver que Deus completou. E o próprio Jó disse assim: eu falei do que não entendi, agora eu fico quieto, bota a mão na minha boca e eu sou vil. Bem sei que tudo pode, nem dos teus planos pode ser frustrado. O próprio Jó reconhecia: se ele continuasse sendo provado, estava tudo mil maravilha, porque ele agora entendia que era Deus que estava realizando tudo. Aí Deus, os irmãos sabem muito bem o desfecho. Que Deus foi o que? O desfecho que tudo que ele perdeu, Deus lhe deu em dobro. Até os filhos, que ele precisava orar por ele de madrugada, jejuar, porque os filhos eram desmantelados. Os filhos de Jó não eram crentes fiéis não, irmão. Eles ficavam na casa um do outro bebendo, enchendo a cara. Aí Jó muitas vezes nas madrugadas jejuando, fazendo sacrifício, para que porventura os meus filhos não pequem contra Deus. Eu até imagino que Deus: rapaz, vou matar 2 coelhos com uma tacada só. Vou derrotar o diabo, vou decepcionar ele, e vou tirar o que era de empecilho da vida de Jó, e vou dar uns filhos mais bonitos, mais crentes e mais fiel. Aleluia, meu irmão, nosso Deus é maravilhoso. Ele sabe fazer todas as coisas. O plano de Deus na nossa vida, ele é perfeito. Meu irmão, olhe para mim o que eu vou te dizer. O plano de Deus na tua vida, ele é perfeito, ele não falha. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus sempre tem razão. Aleluia. Precisamos confiar no Senhor. Sabe o que aqui diz em Provérbios 16, versículo 3? Confia no Senhor os teus planos, e os teus projetos serão estabelecidos. Vocês já leram isso aí? Provérbios 16 e 3. Confia no Senhor os teus planos, e todos os teus projetos serão estabelecidos. Quando a gente entrega tudo na mão de Deus, pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, porque Deus, para fazer alguma coisa na minha vida, não vai perguntar Bolsonaro, não vai perguntar a esquerda, a direita, o político, o fulano, o beltrano. Eu fico imaginando essa confusão que está tendo toda aí, de tentar derrubar o presidente da república. E a gente vê tantas profecias, tantas coisas, que Deus disse que foi Ele que colocou aquele homem. Irmão, pode se levantar Supremo, pode se levantar Legislativo, pode se levantar Senado, pode se levantar Decano, meu irmão, quando Deus levanta, não tem quem derrube. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Pode escarnecer, pode jogar praga. Tem um vidente aí que está dizendo como vai morrer, vai ter muitas tragédias no Brasil. Um tal de vidente Carlinho, não sei de quê. Cara, esse cara é um mentiroso, meu irmão. Sabe por quê? Porque tem milhões de joelhos orando um Deus vivo para Deus abençoar o Brasil. Ora calabachuri cantarabacaia. Eu não estou falando de política, eu estou mostrando o plano de Deus, que Ele conclui o que Ele começou. Filipenses 1:6.
a Bíblia vai dizer que aquele que começou a vossa boa obra, Ele aperfeiçoará. Aleluia. O nosso Deus, Ele começa bem, caminha bem e conclui bem. O homem é diferente, pode começar bem, vai mais ou menos. Não, Deus não. Deus, Ele começa bem. E Paulo está dizendo, o Deus que começou a vossa boa obra, Ele aperfeiçoará. O que é aperfeiçoar? É ficar cada vez melhor. Que coisa, né? De conclusão positiva. Aí você está vendo que aquilo que você está tentando fazer sozinho está dando errado, é porque você está planejando fora do plano de Deus. Se você deixar Deus fazer, Ele vai começar e vai aperfeiçoar a obra na sua vida, meu irmão. Aí você vai dizer assim, bem que Deus tinha razão. E para concluir sobre o propósito de Deus, esse propósito são para os fiéis. Paulo está dizendo que, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Ou seja, mesmo nas lições negativas, mesmo diante da tempestade, do deserto, das águas amargas, tudo que você está passando, se você é um servo de Deus, se você teme a Deus, se você entregou tudo na mão de Deus, tudo vai contribuir para o teu bem. Mas pastor, parece que quanto mais eu tento, é porque você está tentando. Deixa na mão de Deus, meu irmão. Glória ao nome do Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados para o seu decreto. Já vi até alguém, até pastor tolos, é o fim do mundo, acabou tudo, a igreja do Senhor vai ser perseguida e destruída, isso vai ficar. Cara, isso é tudo balela, meu irmão. Sabe o que é que eu vejo nessa pandemia, nessa dificuldade toda? Deus levantando a igreja com um grande avivamento. Porque, irmão, eu não acredito que Deus planeja uma coisa tão linda, seu filho morrendo por nós, na maneira como ele morreu, e a igreja acabar nessa história sendo todo mundo derrotado, triste, angustiado, as portas da igreja fechadas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tudo que acontece contribui e tem um propósito para aqueles que são chamados por Deus. Oh glória, pastor, e os pastores e os crentes que estão indo? É a colheita de Deus que é o problema. Deus tem autoridade de colher quem Ele quer. Se não for para você ser colhido nesta pandemia, você vai até na UTI, quase morto, você volta de lá, rapaz. Deus é Deus e pronto. O que Ele planejou na minha vida, eu não tenho medo. De todo meu coração digo isso. O meu currículo, a sua história, a nossa história está na mão de Deus, cara. Não há o que a gente temer. Deus, Ele tem um planejamento em tudo isso. Se a igreja não tivesse aqui, aí você poderia contar uma história diferente, negativa e no verdadeira destruição de caos. Mas a noiva do Cordeiro ainda está na terra. Deus ainda tem crente de joelho aqui prostrado aos pés dele, que estão orando nas madrugadas, que estão orando no meio dia, que estão orando de noite, que estão orando jejuando. Tem um povo remanescente fiel. Acabe pensou que ia acabar com o povo de Israel, implantando o baalismo dentro das tribos do norte, lá de Israel. Mas Deus tinha 7.000 que não se prostraram a Baal, aleluia. E Elias fez um grande avivamento, derramando fogo do céu, e o nome do Senhor foi glorificado. A nossa história, irmão, vai acabar bem. A minha e a sua história não vai acabar no caos. A minha história e a sua história, aleluia, vai acabar em vitória. A história da igreja vai terminar numa história bonita. Irmão, seja fiel ao Senhor, porque a sua história vai ter um final feliz. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Os propósitos de Deus, eles são planejados, têm um tempo determinado, são concluídos e são para todos aqueles que são fiéis. Amém? Que Deus abençoe ricamente. Leve esta palavra. Nós vamos ouvir a banda com mais um hino. Dá tempo ainda, tem uns 5 minutinhos para a banda louvar a Deus. Mais um hino, enquanto a banda vai se ajeitando aí. Desculpa eu explorar aí a banda, porque é uma bênção, né, irmã? A gente ouvir a nossa banda. A gente tem tido muitos elogios, Giliardo, viu? Os
os pastores amigos da gente, pastor, mas que banda para tocar bem, o presbítero, pessoas diferentes, pessoas de outros países elogiando a nossa banda, e eu fico satisfeito, não é orgulho, né? É alegria, e a gente tem que aproveitar o que a gente tem de melhor, e é o melhor que a gente tem que dar para Deus, né? Diz, pastor, você está de parabéns, a sua igreja tem aqueles meninos que estão dedicados, cantam com tanta alegria, eu estou feliz por isso, né? Não me glorio disso não, isso aqui não é glória não, nem glória deles, isso aqui não é para a glória deles, porque quando Deus nos levanta é para a glória dele, né? Para a glória de Deus, certo, irmãos? Então Deus abençoe. Domingo aqui, culto evangelístico a partir das 18 horas, os irmãos se preparem, continue orando, continue buscando ao Senhor. Depois o irmão José ora, agradecendo a palavra, agradecendo o culto, e o presbítero Giliardo da bênção apostólica. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Aleluia. Nós estamos aqui, Senhor, aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu
declarar a tua glória, porque teu é o reino, o poder para sempre. Amém e amém. E graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Deus amado, Deus poderoso, agradecemos mais uma vez pelo culto abençoado. Abençoa todos aqui individualmente, Deus soberano, Deus poderoso. Abençoa o Cantagalo, abençoa a Vila do Amor, abençoa aqui a igreja no modo geral, abençoa todos os irmãos. Repreende esse vírus, no mundo todo, essa pandemia, Deus amado, Deus soberano. Nos livra do homem sanguinário, nos dispensa em paz, nos dá força para a gente prosseguir cada dia, Deus amado, Deus poderoso. E tudo o que eu te peço não é mérito meu, mas é em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus desde agora e para sempre. E a igreja diga amém, amém e graças a Deus.